Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio de 2022 e hoje vamos olhar para as minhas imagens favoritas de 2021. Ah, Isto é sempre um bocadinho relativo, mas o que eu vou tentar fazer é olhar para cada uma delas e dizer-vos porque é que eu gosto daquelas imagens, ok? E, e neste sentido, não quer dizer que sejam as melhores imagens porque têm a melhor composição ou porque têm a melhor luz ou etc. Também o terão, espero eu, mas para mim conta imenso também a carga emocional que elas trazem para mim, portanto, memórias que tenho daquele dia ou daquele local, e portanto isso também tem um peso forte para mim, ok? E portanto não estou a olhar para elas de uma forma desligada, nem quero. Mas antes de avançarmos, quero-vos só relembrar que a minha revista Contemplação Barbas del Diablo está agora em pré-reserva para quem quiser e tem o link no site e portanto estará assim até 31 de janeiro, ok? E para além disso, este mês de janeiro é o último mês para usufruírem do preço especial para se inscreverem na expedição à Noruega. Também tem o link na descrição, ok? Continuando. Eu tenho aqui o meu telefone, porque preciso olhar para as imagens, porque não achei todas de cor. Eu vou começar com esta aqui. Claro que também vos vou mostrar. E esta imagem é uma imagem do Cocão, que foi feita no início de 2021. No início de 2021 eu fui à Sexta da Amarela, logo após a Tempestade de Dora, um bocado depois da Tempestade de Dora, ainda eram alguns restos de neve a dessa altura, se bem que nevou na noite anterior e fez mais alguma coisa. O que é que eu gosto nesta imagem? Primeiro, eu adoro esta parede funda que vocês veem aqui, esta sombra muito carregada a descer, que para mim dá-me uma sensação de um buraco fundo, que de facto existe ali, não é? Mas no entanto, depois há assim uma luz quente em cima que nos dá algum conforto quando comparamos com o escuro e o fundo do buraco. E depois esta luz quente, que é o chamado Alpenglow, ficou muito giro porque temos as nuvens com a mesma cor e isto, como alguns de vocês já sabem, é um time blend, portanto, o que eu fiz foi fotografar as nuvens com esta cor 5 minutos antes e depois a luz no cocão 5 minutos após o céu. Portanto, são duas imagens misturadas. E depois também gosto, apesar de aparecer de uma forma muito subtil, a neve mais ao fundo, para o lado dos carris, suponho, mostrando, dando alguma profundidade e mostrando o frio que estava nesta manhã. É importante também reparar que a sombra que temos no cocão só está assim por alguns segundos, porque depois a linha fica muito marcada e não é bonito. Portanto, é preciso conhecer o local para conseguir fazer esta imagem nas condições que eu gosto, ok? Portanto, esta foi uma imagem que marcou o início do ano e que eu acho que para mim diz-me muito porque eram condições que eu esperava ter já há algum tempo e consegui-as neste dia. E passado algum tempo, ou melhor, por acaso foi ao voltar de fazer esta fotografia de cocão que eu passei por duas árvores que vocês conhecem como One Last Kiss, que é esta imagem aqui, que é outra das minhas favoritas, e que me deu muito gozo fazer porque esta imagem eu basicamente pré-visualizei-a quando vi estas árvores sem nevoeiro. E depois voltei lá quando o nevoeiro estava no local. Deixo-vos um bocadinho, deixo-vos aqui o link para um vídeo em que falo mais ao detalhe como é que esta imagem foi pensada, mas vão aparecer algumas imagens de bosque, até acho que em 2021 as minhas favoritas, a maior parte são de bosque, e se repararem, vão ser imagens em que há uma certa intimidade, tanto entre mim e o local, como entre as árvores, ok? E eu tendo muito a personificar as árvores nestas situações e é essas coisas que me chamam a atenção, ok? E esta é sem dúvida uma das minhas favoritas. E agora um bocadinho diferente, é esta, que se chama Whirlwind,
porque não foi este o momento em que eu me apercebi que era giro se calhar fotografar este tipo de coisas. E este tipo de coisas, quando digo isso, é quando estamos mais tempo na serra e estamos mais tempo ali, ouvimos, sentimos, e aqui foi quando eu comecei a ouvir a água num riacho a cair de pedra em pedra e a fazer estas bolhinhas. E comecei a fazer experiências com obturação rápida e mais lenta, até que cheguei a este resultado que me agradou imenso. E, portanto, apesar de eu gostar muito da imagem, esta é daquelas que para mim tem um peso forte a parte, não emocional, mas a ligação que tenho ao momento, porque foi um despertar para uma nova maneira de ver as coisas, talvez. E isso também se nota nesta próxima, não é? Que é Under the Skin, que basicamente é a pele de um sobreiro, portanto isto é por baixo da cortiça de um sobreiro morto, e é incrível a quantidade de texturas e de contraste, linhas. É um mundo completamente à parte que comecei a descobrir basicamente quando adquiri uma lente macro. Não que seja necessário para fazer este tipo de coisas, mas foi aquilo que me fez despertar para isto, ok? Não é necessário, mas foi isso que me começou a fazer olhar para estas coisas e é uma coisa que eu tenho como objetivo agora em 2022 expandir, ou seja, tentar fazer mais coisas deste género, porque acho que tem um potencial fantástico. Depois, nos bosques, claro que tenho mais fotografias de bosques, mas há outras coisas que nos bosques às vezes não temos que procurar as árvores, não é? Podemos procurar outras coisas e esta fotografia aqui dos Picos da Europa é um bom exemplo. É uma das versões, não é uma versão, mas eu tenho duas imagens a que chamo Barbas del Diablo, esta é uma delas, e, e é uma fotografia que não é uma fotografia a uma árvore, é uma fotografia às cores do bosque, às texturas, às diferentes espécies de árvores, líquenes, fungos que existem ali, toda uma comunidade que vive em conjunto e que contribui para a saúde daquele ecossistema. E às vezes é só isso, não é? Às vezes a gente só repara num padrão ou em cores. E isso é muito importante. Até porque esta imagem, agora, provavelmente é a que vos vai dizer menos a vocês todos, mas a mim diz-me bastante. Portanto, esta imagem chama-se Wind, vento, e isto é em Pitões da Júnior, é uma imagem relativamente recente, das minhas últimas saídas, e pá, é uma imagem que para mim mostra e faz-me sentir o frio que tive naquele dia. E isso para mim é importante, é quando eu olho para uma fotografia e ela me leva diretamente para o momento e para o local onde eu estava quando a fiz. E isto pode ser só, e provavelmente é só importante para mim, e por isso é que isto são as minhas favoritas, não é? E é normal que algumas delas, se calhar a vocês, não digam muito. Mas é este tipo de coisas que para mim são importantes quando eu faço uma fotografia e quando olho para elas mais tarde, elas têm que me levar para o sítio e sentir o que senti naquele momento. E depois há outra imagem que também foi algo que eu comecei a fazer em 2021 e que pretendo em 2022 crescer um bocadinho, que é fotografar bosques durante a noite. Que eu digo-vos mais uma vez que é um desafio fantástico. Esta imagem, para já, é a minha favorita desta série que eu tenho aqui. Cheguei a ter esta série de imagens no meu site, este conjunto de imagens, mas acabei por as tirar porque acho que ainda não fazem um conjunto que seja sólido o suficiente para ser apresentado. E, portanto, retirei-as e assim que tiver mais novidades e achar que está composto, eu volto a colocar. Esta imagem continua lá, dentro do portfólio de diálogos, que é onde tenho as minhas coisas de bosque. E eu acho que é um tipo de imagem interessante, porque quando estamos nos bosques, muitas das vezes damos atenção a formas, não é? E aqui é que eu acho, o que eu acho aqui é que as formas falam
sozinhas, não há distrações, portanto, não há cor, porque eu decidi pôr isto a preto e branco. Pode ser que no futuro mude de ideias, não faço ideia. Depende. Mas para já, o preto e branco aqui está assim porque é para não haver mais nenhuma distração, ok? Aqui é suposto vermos as formas, vermos os troncos, vermos as silhuetas. E por isso esta imagem também está aqui, porque foi das primeiras que eu fiz deste tipo de fotografia e que fiquei satisfeito com ela. Há outras imagens de bosques. Por exemplo, quando fui aos Picos da Europa, aquilo foi um sonho. Eu tive muita sorte com o sítio e com o tempo que apanhei. Esta imagem chama-se Leprechaun, e Leprechaun basicamente quer dizer duende ou algo do género, que se vocês repararem está ao fundo da imagem. E esta imagem é uma imagem de faias e tem uma profundidade muito gira, porque temos aqui várias faias a diferentes distâncias e fazem um género de um triângulo que aponta para o Leprechaun, ou para o duende, que se encontra lá ao fundo, que parece uma figura pequenina lá ao fundo, que acho que faz com que o ar místico e misterioso desta floresta se torne, de alguma forma, acentuado pela presença daquela figura, que se calhar só eu que a vejo, não é? Mas para mim faz todo o sentido. E depois temos aqui esta segunda, que é outra, que se chama Barbas del Diablo, que foi uma imagem que a Diana viu, ou uma árvore que a Diana viu. Disse, Mário, olha para aquela árvore e vê se a fotografas. E de facto olhei para ela e tinha assim parecia um pano, parecia mesmo... Pareciam barbas, pareciam exatamente barbas de fogo, não é? Apesar das barbas del Diablo ditas pela Núria, a Senhora do Refúgio, não serem isto, serem sim os líquenes que caem das árvores, mas isto foi a minha interpretação das barbas del Diablo, porque pareciam barbas de fogo e é uma palete muito gira entre laranjas e vermelhos e castanhos, que tem aquele bocadinho de verde em baixo que acho que fica lindamente, fica lindamente. E agora temos aqui outra imagem de bosque que, esta sim da minha última saída, a que eu chamei Protectors, porque temos 3 carvalhos, e se vocês repararem, os 2 carvalhos que estão ao lado são maiores e mais adultos do que o que está no centro, que parece ser o filho, e eles estão, parece que, a afastar tudo que está dos lados para o proteger, e um deles mesmo tem um ramo por cima que até parece protegê-lo na parte superior. E depois as cores estão muito giras, porque temos estas cores quentes das folhas do carvalho já no final, estes castanhos, rosados, vermelhos, e isto tem um contraste brutal com o fundo azul, porque o sol estava-se a pôr por trás da montanha e ainda por cima estava a ser filtrado por uma nuvem fininha, o que fez com que esta luz fosse suave e acho que resultou muito bem. Depois, esta aqui, que se chama Cornion, porque para mim representa um bocadinho o maciço de Cornion, que é o maciço ocidental dos Picos da Europa, e esta imagem está feita assim, não é um tipo de imagem que eu faça muito, que é, temos este espaço todo negro e espaço mais negativo à esquerda, não é? Com alguma luz só no canto superior direito. E eu deixei este espaço escuro todo à esquerda propositadamente para tentar aumentar o impacto da montanha e mostrar o quão grande ela é. Portanto, aquele vazio de pedra, não é? Tenta passar um bocadinho a magnitude da paisagem para a imagem, ok? E aquela luz, pronto, dá aquele toque e dá-lhe contraste e leva o nosso olho para um sítio que para mim é a parte mais interessante da montanha, que é onde temos uns bicos pontiagudos, e eu, sinceramente, quero ver o que é que está por trás daquilo este ano. Vamos lá ver se é possível. E agora, voltando ao Gerês, temos aqui esta fotografia que é Levitation. E Levitation porquê? Porque parece que a montanha está de facto a levitar. Porque temos aqui um banco de nuvens baixas brutal.
Isto foi uma manhã 5 estrelas. Têm aqui também o vídeo para verem, se quiserem, em que, havia um conjunto de nuvens baixas ali fantástico. E depois, se vocês repararem, há aqui uma diferença de temperatura entre a parte superior da imagem e a parte de baixo. Então, a parte mais quente, que já tem alguma luz no nascer do dia, e a parte mais ensolada em baixo, que eu intensifiquei esta diferença, ok? Não muito. E quem teve no Imaginatura e uma editar a fotografia viu que o que eu fiz foi muito ligeiro. E depois, se repararem, a separação que existe, há um contraste brutal nas nuvens, muito detalhe, muito fino, detalhe muito fino nas nuvens. E depois, mesmo na montanha, se repararem, há sempre nuvens baixas a partir a montanha aos bocadinhos e dá-lhe uma sensação de profundidade e textura muito, muito fixe. E é sem dúvida uma das minhas favoritas, se não a favorita deste ano. Assim como esta, que é do mesmo dia, a que eu chamo Awakening, porque isto foi uma parte da montanha que teve quase sempre tapada a manhã toda. Isto já eram, sei lá, já não me lembro, mas sei lá, 2 horas depois do nascer do sol, talvez, ou 1 hora e meia. E gostei muito de ver estes bocadinhos de algo, parece algodão pousado em baixo, que fazem uma transição diagonal na imagem e também vai de um azulado em baixo para uma temperatura mais quente em cima, e depois toda esta textura da pedra. Não sei porquê, mas para mim isto é um cenário épico. E quando eu lá estava a ver isto era épico, sem dúvida. E quero deixar aqui só uma coisa, que quando eu falei com o João Ferrão outro dia, e estávamos a falar de paisagem íntima, isto para mim é paisagem íntima. E eu vou esclarecer porquê. Porque é íntima porque há uma intimidade entre mim e a paisagem neste momento, ok? E esta fotografia é anónima. Foi isto que eu disse no vídeo anterior e acho que houve um mal-entendido. A fotografia não é anónima no sentido de não saberem de quem é a fotografia, porque foi isso que eu percebi que perceberam. É anónima no sentido de que, para a maior parte das pessoas, este local é anónimo, ok? E eu sei onde é, eu sei onde fiz a imagem, posso mostrar, e muita gente não sabe onde é. Inclusive, gente que conhece muito bem a Serra do Gerês, quando viram esta fotografia, disseram o local errado. E, portanto, é por isso que eu acho que isto é uma fotografia íntima, no sentido em que há uma intimidade entre mim e o local, ok? E mais ninguém se mete entre mim e o local porque não sabem onde é. Espero que tenha ficado entendido e percebido o porquê que eu chamei a isto de fotografia íntima. Pode haver uma definição, mas eu nunca me prendi muito a definições do que é o quê, porque, e em ciência, muitas das vezes, as definições são temporárias, tendem a evoluir, e ainda por cima nestas coisas, ainda mais aberto isto é, e pelo menos é assim que eu gosto de ver isto. Podem discordar comigo à vontade, mas acho que não nos devemos prender a definições porque está tudo em aberto. Pá. Isto, o que nós fazemos aqui, fotografia, é mesmo assim. Temos a nossa opinião, gostamos, não gostamos, é, não é. Temos liberdade para fazer tudo e acho que é uma das coisas maravilhosas disto. Meus amigos, deixo-vos agora aqui um pequeno slideshow de todas as imagens. Muito obrigado quem ainda está por aí a ouvir-me a falar. Não se esqueçam da revista, não se esqueçam da expedição à Noruega. Um grande abraço e desejo-vos a todos um grande ano 2022 e com muita fotografia. Mais uma vez um abraço e até à próxima.